Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal tratando sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. E como você sabe, o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E para que esse projeto, para que isso aqui se torne possível, a gente precisa de parceiros. Parceiro como a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Privada, também do Distrito Federal. O apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, e temos também o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico. E também o apoio da Clínica Saberes Neuropsico aqui do Distrito Federal. Então, com esses apoios, a gente torna possível o podcast Educação em Destaque, que você pode acompanhar toda semana. A gente traz episódio novo aqui às sextas-feiras, ao meio-dia. E se você chegou por aqui agora, já aproveita. Se não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve. Aciona o sininho aí para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. O que a gente faz, como eu disse, às sextas-feiras, ao meio-dia. E também pode seguir a gente pelo Instagram. No Instagram a gente posta conteúdo todos os dias, conteúdo ali da Curadoria Educação em Destaque. Então, pelo Instagram Educação em Destaque, você pode receber conteúdo todos os dias. Tá certo? Então é isso, e após a vinheta, a nossa conversa de hoje, que é com uma diretora do Simpro. Segura aí que a gente já volta. E já estamos de volta para a nossa conversa de hoje. E hoje a gente vai conversar aqui, bater um papo com a diretora de Finanças do Simpro-DF, a professora Márcia Gilda, que vai tratar um pouquinho, conversar com a gente aqui, falar sobre a situação do IDEB, do Distrito Federal. Como vocês sabem, aqui no Distrito Federal, segundo o IDEB, a gente está mal. O Distrito Federal ficou ali entre os piores, né, colocados nesse ranking aí do IDEB. Então, professora Márcia Gilda, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui no podcast Educação em Destaque mais uma vez. Já, para você que nos acompanha, já tem um episódio aqui com a professora Márcia Gilda, onde a gente conta um pouco da história dela. Sempre que a gente traz um convidado aqui pela primeira vez, ele conta um pouco da trajetória. Então, nós já temos esse episódio aqui, você pode procurar aqui nos programas do podcast Educação em Destaque, você vai encontrar e vai saber mais sobre a história da professora Márcia Gilda. E hoje a gente vai tratar, então, sobre essas questões aí que dizem respeito ao IDEB do Distrito Federal, a chegada de um novo secretário de Educação. Enfim, é esse o nosso assunto de hoje, mas começo te agradecendo pela presença aqui mais uma vez. Bom, Francisco, eu que agradeço, é sempre bom estar aqui no podcast Educação em Destaque, né? Uma iniciativa muito bacana, o Simpro sempre tem sido convidado para tratar de diversas temáticas, e é claro que depois desse resultado frustrante do IDEB, né, que foi mais acentuado na questão do ensino médio, a gente acende o alerta e é importante discutir e propor, né, alternativas para que a gente volte a pontuar como os melhores, né, na classificação do IDEB. Então é isso, a gente já começa indo direto ao ponto, porque a gente vai falar hoje sobre o IDEB aqui. Professora, essa classificação do Distrito Federal, que ficou muito baixa, como você fala, sobretudo no que se refere ao ensino médio, ela é um alerta porque a gente sabe que o Distrito Federal, a escola pública do DF já foi considerada uma das melhores do país. O IDEB é apenas um indicador, mas esse indicador ele também reflete uma realidade. Na avaliação do Simpro, o que vocês consideram que levou a que se tenha esse resultado nesse ano? Bom, é um conjunto de fatores, né? A coisa, ela não se degringolou do dia para a noite. Nós ainda continuamos trazendo uma educação de ponta para os filhos e filhas da classe trabalhadora. E a gente zela muito por isso, né? A gente perdeu um ponto percentual de 2023 para cá. Então, o ensino médio que estava, se eu não me engano, em 9º, hoje está em 22º, acho que 14º estava, ficamos em 22º. E uma série de questões são responsabilidade para que a gente tivesse, infelizmente, esse resultado, né? A gente sempre costuma dizer que nós não aprovamos muito esse tipo de avaliação de ranqueamento.
Isso é muito subjetivo, mas existe o IDEB, ele traz um conjunto de normativas, ele traz a questão da avaliação em português e matemática e a questão da retenção escolar, da reprovação ou aprovação, né? E, para além dessas questões, o que a gente pode apontar, que aí traz uma série de outras questões, é o desinvestimento na educação que está ocorrendo aqui no Distrito Federal. Eu posso falando assim direto? Pode, por favor. Em primeiro lugar, nós já fomos a categoria mais valorizada do país. Hoje, nós estamos em 12º. Aqui no Distrito Federal, a carreira magistério público é a penúltima classificada entre as carreiras de nível superior. A última é a carreira PPGE, representada pelos sindicatos auxiliares da educação, SAI. Então, as duas carreiras que estão no chão da escola são as menos valorizadas. Nós tivemos 2 greves duríssimas nesse governo, foram 8 anos de desinvestimento na educação, mas o nosso sindicato, ele sempre se comportou como deve ser. É um sindicato aguerrido, onde nós já começamos as 2 greves com penalizações de multas altíssimas. A última greve foi imputada a nós 1 milhão por dia, antes mesmo da greve começar. Nós conseguimos, a partir de um recurso no STF, derrubar essa multa, e passou a ser 300 mil por dia. Em novembro do ano passado, nós pagamos 5 milhões em multa para esse governo que não investiu em educação, mas teve a coragem, né, a cara de pau de lançar a mão do dinheiro da organização da classe trabalhadora, porque quando a gente se associa a um sindicato, a gente se filia, não é uma associação recreativa. Nós estamos contribuindo para financiar a luta da categoria que enfrenta um sistema poderoso que é o Estado. E esse governo, em nenhum momento, deixou de usar essa arma poderosa que é o Estado para penalizar o sindicato e os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Então, a gente percebe que houve um investimento muito grande, por exemplo, de verbas federais. O Fundo Constitucional aumentou significativamente, no entanto, esse investimento não impactou no retorno para a educação, ou seja, no teto mínimo para os gastos em educação. Esse governo colocou, por exemplo, a Universidade Distrital, que é educação, mas não é educação básica, e o passe livre e a mobilidade dos estudantes tirou da Secretaria de Mobilidade e colocou na educação. Então, usou subterfúgios para justificar o que é obrigatório de gasto na educação, né? Então, com tudo isso, quais as questões? Hoje, a cada 10 professores em sala de aula, 6 são professores em regime de contratação temporária. Veja bem, eu não estou dizendo que a culpa são dos nossos profissionais temporários, porque eles são extremamente bem formados. Eu digo que são uma parte, né, da categoria que está em constante formação, porque a cada 2 anos ele precisa passar novamente por um processo seletivo. Então, ele sempre tem as melhores informações o tempo inteiro, né? Mas ele atua, tem a mesma formação, tem muito professor temporário, tem mestrado, tem doutorado, que é especialista, mas recebe o piso inicial da categoria do PQ3. E não tem outras garantias, como, por exemplo, atestado de acompanhamento. Imagine uma mãe em sala de aula com o filho internado na UTI, ela não tem o direito de acompanhar a sua filha. Isso acontece na rede. Professora, a gente vai explorar isso, mas eu acho que um ponto que vale a pena a gente tratar aqui, a gente está falando do governo ibanês e Celina, né? Exato. O Ibanez deixou o governo aí no início do ano, a Celina assumiu e hoje é candidata à reeleição nessa condição de governadora. Eu lembro que quando o Ibanez foi candidato a governador na primeira vez, ele dizia que os professores do Distrito Federal passariam no governo dele a ter um salário equivalente ao salário de um juiz, que era isso que ele falava à época. Isso não aconteceu, como a senhora está falando aqui. E aí as greves, como resposta a esse não cumprimento da fala dele, mas não só, inclusive das condições de trabalho. Como é que a categoria hoje, como é que no interior da categoria, vocês percebem a reação desse professor a esse governo que não só não cumpriu a sua palavra, mas, de outro lado, até agravou a situação da remuneração dos professores? Não, a categoria diz o seguinte, ele disse que iríamos receber como juiz, mas ele não explicou qual juiz. Acho que era o juiz de uma escolinha de futebol, sem nenhum reconhecimento ali, que o pessoal vive de forma filantrópica, né, recebendo auxílio. Porque foi exatamente isso que ele tentou fazer conosco.
Foi um governo que criminalizou a educação, criminalizou a organização dos professores a partir de greves, de atos, muito inacessível, que não tinha um diálogo aberto, né? E tudo isso reflete em todos os resultados que a gente está tendo na educação hoje. Foi um governo que desinvestiu na educação e investiu na Bolsa Empresário, que é a Bolsa dos Amigos, né? Quase 10 bilhões em renúncias fiscais. Tem supermercados enormes aí, redes de supermercado que tiveram 300 milhões de renúncia fiscal, 276 milhões de renúncias fiscais, né? E o nosso plano de carreira, por exemplo, que foi a pauta nossa da greve de 2025, a reformulação do plano de carreira, nós conseguimos um dos pontos, um dos itens, que foi a atualização da tabela de formação, especialistas, mestres e doutores, que a gente conseguiu garantir o dobro, né? Mas somada a toda a reestruturação que não aconteceu, a gente conseguiu a incorporação da HPED em 23 e a tabela de titulações em 2025, mas ainda faltam outras questões. Aliado aos 19,8, era a combinação perfeita para a gente atingir a meta 17, que é prevista no Plano Distrital de Educação. Esse plano distrital, ele é um plano decenal, ele está caducando, terminando. Nós estamos aí num debate, hoje, por exemplo, está tendo 3 conferências, já teve 2 nos finais de semana, discutindo cada etapa e modalidade da educação básica. E o governo, ele ficou em 8 anos dos 10 da validade do Plano Distrital de Educação, que são metas de curto, médio e longo prazo, ele não buscou implementar, dentre eles a valorização, né, do ponto de vista financeiro da educação. E ficava em torno de 1 bilhão e 800 milhões a reestruturação com 19,8. Então ele diz, e a gente já denunciava, Francisco, na greve passada, né? Tinha uma musiquinha que falava que presepada, o governador comprou um banco, mas não tem dinheiro para professor, porque ele queria comprar já o Banco Master. Na época a gente já denunciava no nosso movimento que o BTG queria dar R$1 e ele queria pagar, se não me engano, 12 milhões, bilhões, né? Bilhões no Banco Master. E aí a gente vê hoje qual foi o resultado daquilo que nossa categoria foi a primeira a denunciar essa questão, né? Então, não tem dinheiro para investir na educação, 1 bilhão e 800 milhões, mas teve 10 bilhões para abrir mão em renúncias fiscais para o Bolsa Empresário, que são para os amigos, né? Professora, tem muita gente que nos acompanha de outros estados e eu gostaria que a senhora falasse hoje, aqui no Distrito Federal, qual que é a remuneração de um professor que está iniciando a carreira? Ele entrou com graduação. Qual que é a remuneração por 20 horas, 40 horas? Como é que é essa lotação? 40 horas em torno de R$ 6.300. E 20 horas dá um pouquinho mais que a metade, né? Em torno de 4.000 e alguma coisa. Depois eu posso olhar a tabela direitinho aqui e te dar o percentual. E no certo. Caso dos professores em contrato temporário? Esse professor, ele recebe em torno de 5.000, né? Que é o PQ3, 5.000 e pouco por mês. E como a senhora falou, a maioria dos professores hoje em sala de aula no DF são contrato temporário. A maioria, a cada 10, 6 são professores em regime de contratação temporária, que muitos especialistas, mas não têm direito à gratificação de especialização. Muitos mestres, muitos doutores, mas eles não têm direito em receber. Só quem é efetivo, né, que avança, que progride na carreira, que é a formação horizontal. Como resultado da greve que vocês fizeram em 2025, portanto no ano passado, o governo foi obrigado ali a nomear pelo menos 3.000 professores, né? Já foi, isso era até o final do ano. Ele fez? Como é que está essa questão? Isso. Hoje nós temos 16.700, mais ou menos, professores em regime de contratação temporária na rede. Mas desde a greve de 23... foi fruto da greve, do acordo de greve, a nomeação do cadastro reserva, 3.104. E dali foram também as tornadas sem efeito, das tornadas sem efeito, a gente conseguiu colocar mais de 5.000 professores e orientadores, né, entrando pela porta da frente da secretaria como profissional efetivo. Nessa greve de 25, a gente conseguiu a garantia de 3.000. Então, foram nomeados 3.000, aí teve as tornadas sem efeito, 718, e agora a gente tem 216
carências para poder cumprir os 3 mil. Mas, para além disso, nós temos a orientação do Tribunal de Contas. Hoje a gente teve a primeira reunião para conhecer o novo secretário de Educação, né, o secretário Tiago, e nós colocamos essa questão da importância da recomposição do quadro da carreira do magistério público no Distrito Federal, porque a gente nunca teve índice tão alto. Em sala de aula, 60% hoje são professores temporários. E a gente pode garantir que mais de 40% desses estão aprovados no concurso, aguardando nomeação. Se a gente concluir essas 3 mil chamadas, fica menos de 3 mil para concluir. Nós colocamos hoje na mesa a importância de dar seguimento a todas as nomeações para que a gente possa diminuir, né, o índice de professores temporários na rede, até porque é um direito de quem já está aprovado assumir o seu concurso público. Pois é, com essa publicação do IDEB, a governadora tomou a providência de trocar de secretário, né? E aí chama o secretário que já serviu no estado de Goiás e serviu no estado de Santa Catarina, trazendo para cá, e com essa promessa de que vai melhorar o IDEB. Quer dizer, basta trocar o secretário para melhorar o IDEB do Distrito Federal? De maneira nenhuma. Tem que ter investimento em educação. E a gente não pode empoderar um discurso de que no DF se retém muito por o aluno que fica em 2 matérias, não é aprovado, enfim, que tem que olhar a educação. A gente olha, sim, a formação dos nossos estudantes, das nossas estudantes como um todo. Mas ninguém que está sentado numa determinada cadeira, que não conhece a realidade do chão da escola, pode definir esses critérios dessa única forma, porque, como eu te falei, é matemática, português e o nível de retenção, né, nas escolas. Então, o que a gente precisa fazer para que os nossos alunos não sejam retidos? Além da excelente educação que a gente disponibiliza todos os dias dentro da escola, mas a gente precisa investir em educação integral. O governo federal fez enorme investimento na educação integral e o DF tem menos de 2% das escolas do ensino médio em escola de nível integral. Vai lá no CEMI do Gama, é escola integral. Tenho certeza que a média deles no IDEB foi muito boa. Então, tem essa questão, tem a questão de construção de mais escolas e salas de aula. Só no governo ibanês a estratégia de matrícula aumentou mais de 60%. Nós hoje não estamos garantindo um direito que é a educação inclusiva. A gente tem alunos em turmas de integração inversa, mas a estratégia de matrícula lá em cima. Então, deixa a desejar esse atendimento e a garantia, inclusive, os pais, né, a comunidade precisa exigir que seja cumprida uma estratégia mínima de matrícula. Então, não adianta não investir em educação integral, não investir na construção de escolas, dos equipamentos da escola. Olha, o calor já está insuportável, a maioria das escolas não são climatizadas, que ainda tem telha de amianto. Principalmente as escolas mais periféricas, a gente entra até no racismo ambiental, são pouco arborizadas, então precisa investir em arborização das escolas, construção de quadras cobertas. Gente, investimento em laboratórios de informática, de inteligência artificial, de robótica, nós não temos isso na rede. Algumas escolas têm porque peitam, conseguem uma emenda parlamentar, que inclusive as emendas parlamentares do PEDAF subiram e o PEDAF direto na escola caiu. Esse ano mesmo a governadora deu uma tesourada de novo no PEDAF. Escolas que perderam mais de 20, 30 mil reais. Né? E aí ela cria o problema, daqui a pouco ela devolve o recurso, assim, eu criei o problema, mas agora eu resolvi o problema, né? Para dar essa característica de que eu vim, eu resolvo os problemas. Mas não é isso. Então, essa questão ela é extremamente importante. Pois é, Márcia, esse ano, evidentemente, um ano eleitoral, né? A gente vai ter a oportunidade de eleger os governadores, além dos parlamentares, presidente da República e tudo mais. Aqui no DF a gente tem várias candidaturas. Além da própria Celina, que é candidata à reeleição, a gente tem outras candidaturas aí. Inclusive, já chegou o tempo também dos candidatos apresentarem seus planos de governo. Do ponto de vista da educação, a gente sabe dessa estratégia do governo federal de aumentar o número, se não totalizar, mas pelo menos aumentar bastante o número de escolas em tempo integral, né? Porque a gente sabe que é isso que vai realmente melhorar a qualidade do ensino. Desses candidatos que estão se apresentando aí, vocês já perceberam que tem alguém que está, de fato, com essa proposta, levando isso a sério,
pararam para ouvir o Simpro, porque tem que ouvir o educador. Existe uma relação de vocês, sindicato, com essas candidaturas na perspectiva de universalizar aqui no DF, ou se não, pelo menos ampliar bastante o número de escolas em tempo integral? De todos os candidatos, quem pediu uma reunião conosco foi o Leandro Graz, né? À época, já tem mais de um mês, isso, uns 2 meses, onde nós colocamos as reivindicações da categoria, mas depois disso nós já fizemos uma assembleia de atualização de pauta e nós entregaremos a todos os candidatos e candidatas ao governo do Distrito Federal. O que é importante a gente salientar é que, paralelo ao processo eleitoral, nós estamos também num processo de construção de um novo plano distrital de educação. O Plano Nacional de Educação já foi aprovado, né? Mais uma vez garante questão de royalties do petróleo, como foi lá em 2014, né, na época da presidenta Dilma, que depois, a partir daquele golpe midiático e parlamentar, o pré-sal foi vendido para a Exxon americana. Então, a gente ficou a ver navios. Então, a pergunta que eu tenho colocado na escola é: nós vamos ficar a ver navios novamente? Porque nós temos um plano de educação que é progressista, de valorização da carreira, de investimento na educação nas suas mais diversas metas, mas esse plano, ele é para ser viabilizado ou é para ele ser um plano de gaveta? Porque dependendo do projeto que a gente coloca para sentar no Palácio do Buriti, vai ser um projeto de gaveta. Então, a gente precisa de pessoas que tenham compromisso e responsabilidade para implementar. Hoje se diz, por exemplo, que zerou a fila de creche no Distrito Federal. Mas como que foi zerado? Zerou mesmo? A gente tem informação de que não zerou mesmo, né? E muitas crianças estão sendo atendidas com voucher, às vezes em ambientes que não são propícios para uma creche de verdade. Então, nós queremos creches, a exemplo do CEPIS, que foi do Projeto Brasil Carinhoso, né, com pessoas qualificadas para estar fazendo um atendimento desses bebês e dessas crianças na primeira infância, da educação infantil, que é o educar e cuidar, né? Mas a gente precisa ter espaço preparado para receber, não só espaço para ser depósito de crianças, né? Então, o que se cumpre da forma como deveria ser ou não? Nós estamos de olho. Márcia, aqui no DF também avançou bastante a estratégia aí do governo local da implementação de escolas, as tais escolas cívico-militares. Como é que vocês acompanham isso? Isso está colocado por alguma das candidaturas? Como é que o Simpro vai acompanhar isso daí? Tem concordância? Eu imagino que não. Como é que vocês se colocam? A gente diz que esse governo Ibanez Celina, o único projeto que ele teve para a educação foi a militarização de escolas, né? Porque não são escolas militares, como a Escola Militar de Brasília, a Dom Pedro, a outra dos bombeiros, que eu esqueci o nome agora, que inclusive teve agressão, né, na Escola dos Bombeiros, uma criança foi espancada. Então, para você ver que a questão da violência, ela não está localizada na escola pública. Ela pode acontecer em qualquer espaço, porque a violência ela vem de fora para dentro, ela explode na escola. Então, o único fatídico projeto para a educação foi esse. E se a gente observar, essas escolas elas não aumentaram nas notas do SAEB, do IDEB, enfim. A gente acredita na educação para o protagonismo. Nós queremos que cada criança, cada adolescente, cada adulto possa perseguir o seu sonho de ser o que quiser e de estar onde quiser. E para isso a gente educa para o protagonismo. As escolas cívico-militares educam para a subserviência. E essas escolas militarizadas, vamos dizer, porque elas em nada interferem na proposta pedagógica da escola. Os militares que estão lá são B10, né? São questões disciplinares. Mas para mim, disciplina, por exemplo, não tem nada a ver com corte de cabelo. Então, você vai lá para a periferia, tem uma criança negra, uma adolescente que quer usar o seu cabelo Black Power, né? Que quer usar algumas mechas coloridas, que quer fazer o seu Rastafari, mas não pode, porque essa proposta não entende o pertencimento e a construção do ser humano enquanto raça, né? Pertencimento da sua ancestralidade. Então, causa muito mais prejuízos do que qualquer benefício. E o Simpro se posicionou sempre contrário a esse projeto. Nós estivemos nas diversas escolas que tiveram essa proposta aprovada. E, Francisco, é muito triste, porque o governo vende a ideia de que a culpa está na escola, por isso precisa da polícia lá.
né? Mas o professor não vai no quartel ensinar o bombeiro a fazer o nó, né? A apagar o fogo. E nem vai no quartel ensinar o policial a usar a sua arma. Mas eles querem vir ensinar a gente a fazer o nosso trabalho. Então, enquanto não se descriminalizar a educação, porque teve um processo muito forte de criminalização da educação, de 2016 para cá, com o advento do projeto de lei Escola Sem Partido, que não foi aprovado, mas povoou o inconsciente da sociedade. Então, tudo que acontece hoje, a culpa é do professor. Somos vistos como doutrinadores. Nós não doutrinamos, porque essa escola que eles queriam aprovar não seria a escola sem partido, seria a escola do partido único, de quem estivesse no poder. Né? É isso. Professora, e o governo Ibanez Celina, ele se jacta de ter fundado, de ter feito funcionar a universidade aqui de Brasília. Não é a UNB, que a gente sabe que existe há bastante tempo, mas é a Universidade do Distrito Federal. Em que pé que está isso? O que já acontece de fato? Vocês acompanham essa implementação também? A gente sempre conversa muito com algumas pessoas que são do sindicato de lá, a gente tem assim, algumas parcerias, né, algumas conversas, eles apoiam a nossa greve, nós apoiamos a greve deles, mas a Universidade Distrital, ela teve muito tempo de gestação desse sonho, né? Então, foi uma proposta, inclusive, que veio de governos de esquerda, né? Mas, infelizmente, como a gente não teve a continuidade da política pública, que esse é um outro problema, que impactou no IDEB, tá? Já volto na Universidade Distrital. Sim. A gente não tem uma permanência de política pública, a gente precisa ter política de educação de Estado, não política de governo que entrou, sai há 4 anos, há 8 anos, né? Então, a gente tinha, por exemplo, no ensino médio, a seriação, depois foi para a semestralidade, depois veio o novo ensino médio, com um monte de embromations, né? De enrolações. Depois teve uma reformulação no novo ensino médio. Então, a gente não tem uma política pública consolidada. Então, os professores não podem ser penalizados. Eles dão o máximo dentro da estrutura e das condições que têm. A mesma coisa acontece na Universidade Distrital, né? Então, um orçamento muito pequeno, não tem sede própria, enfim. Então, eles enfrentam lá também muitas dificuldades financeiras e estruturais e de valorização também da carreira docente. Professora, estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa e tem um ponto que eu gostaria de explorar um pouquinho, diz respeito a como é que a gente chegou a essa situação de indicadores que são baixos e tudo mais, sem que houvesse uma reação da sociedade, assim. Como é que a sociedade pode ser, de alguma forma, provocada a se manifestar também em relação a esses indicadores, porque afinal de contas, quem é prejudicado não é o professor apenas, prejudicado é a sociedade, porque é a criança que não aprende, e como é que é possível mobilizar a sociedade para essa questão? Eu acredito, Francisco, porque eu sempre fui assim, eu sou filha de uma lavadeira de roupas e de um marceneiro autônomo, que já não estão aqui mais comigo, mas presencialmente, né? Mas estão firmemente aqui embrenhados em mim. Nós não podemos ser espectadores do que está acontecendo. Aquela fala assim, eu odeio política, não gosto de política, não quero conversar sobre política. Na minha casa, mesmo com toda a humildade dos meus pais, do ponto de vista da formação, que eram alfabetizados, funcionais, a gente sempre se reunia para a janta, principalmente, para o jantar, e a gente sempre conversava sobre tudo, e a gente assistia o jornal. Em casa, nós assistíamos o jornal e conversávamos sobre aquilo. Então, nós não podemos ser meros espectadores. Eu me lembro em todos os candidatos que eu votei desde os 18 anos, porque depois é que foi para os 16, né? Todos os candidatos, eu acompanhava a vida de todos e todas elas. Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa cobrar desses governantes. O governo Ibanez Celina, por exemplo, prometeu acabar com o IGES, fez o contrário, fortaleceu o IGES, a gente está vendo a saúde pública lá na ponta, o desastre que está sendo. Falou que não ia privatizar a SEB, privatizou, e hoje o desastre que a gente tem do ponto de vista do fornecimento de energia e as taxas altíssimas de energia elétrica. Então, a gente precisa, aqueles que prometem e não fazem ou fazem o contrário, esses não são dignos, né, de ser recolocado no poder. Então, nós não podemos ser meros espectadores. E a escola, nós não somos doutrinadores, mas nós somos formadores de opinião. Não é fazer política partidária dentro da escola,
Mas a gente, como professor, a gente tem que estar trabalhando textos críticos, a gente tem que estar pegando matérias de jornais, podcasts, né, como Educação em Destaque, enfim, uma série de ferramentas, de instrumentos que a gente tem para ir discutindo que projetos, como está esse congresso, como está essa Câmara Distrital. Quais os projetos apresentados por esses parlamentares que são de interesse da sociedade, que são de interesse da classe trabalhadora, que vai melhorar, dar mais dignidade à vida de quem levanta 5 da manhã, pega um ônibus lotado e chega em casa 8 da noite e às vezes ainda tem o terceiro turno, a terceira jornada, a maioria de nós mulheres. Então é isso, você está discutindo com as nossas... E criança entende, viu? E criança entende. É por isso que a gente não defende o projeto de militarização das escolas, porque esse debate não é amplo. E escola é movimento, e escola tem que ter formação de opinião. Tá, e para finalizar, eu gostaria de uma avaliação sua e certamente do Simpro com relação a essa política implementada pelo governo federal para manter os alunos na escola, que é o programa Pé de Meia. Como é que isso chegou aqui no DF? Se ele está cumprindo com esse objetivo mesmo? Qual a avaliação que vocês fazem do Pé de Meia? O Pé de Meia é um programa fantástico, a exemplo do Bolsa Família, que muita gente que nunca precisou critica, mas eu já fiquei muitos anos em sala de aula, né? Cumpri os meus 25 anos de sala de aula, fui coordenadora regional de ensino e conheço pessoas da minha comunidade que tiveram a oportunidade de estar dentro da escola sem a evasão. Isso aí já melhorou muito o índice do IDEB, inclusive, porque tanto o Bolsa Família quanto o Pé de Meia hoje é um instrumento importante para que o aluno, o estudante, possa continuar na escola. Então, a exemplo da Bolsa Família, a gente avalia de forma muito potente a questão do investimento no Pé de Meia. É aquele incentivo para que aquele estudante não precise abandonar a escola para trabalhar em subemprego para ajudar a família, né? Mas aqui no DF nós estamos tendo um problema com o Pé de Meia, que é um sistema, que é outro investimento muito mal feito desse governo, que foi o chamado EducaDF, que é um sistema digital de escrituração da secretaria, são os diários eletrônicos, né? Toda a escrituração da secretaria, que o negócio não funciona. Né? Em 2023, a gente tinha professores que ficavam acordando de madrugada para tentar acessar o EducaDF. Então, o pessoal anota, some as planilhas, some o lançamento dos conteúdos, das frequências, e isso está impactando, inclusive, para que esses estudantes possam pegar declarações, né, pegar os documentos que precisam na escola, e está impactando também lá no Pé de Meia. Muitos estudantes deixando de receber por conta da ineficiência do EducaDF, esse sistema implementado na Secretaria de Educação. E como resolver isso aqui localmente? Porque, afinal de contas, o estudante não deve ser prejudicado, não pode, né? De maneira nenhuma. A gente tem cobrado o tempo inteiro da Secretaria de Educação, né? E muitas escolas com esse compromisso social têm feito planilhas, né? Têm feito um retrabalho para garantir que esses estudantes não fiquem sem esse benefício. Márcia, então, acho que a gente conseguiu aqui passar por vários assuntos aí que diz respeito à situação da educação no DF, mas eu quero saber se tem alguma coisa que você queira falar que eu não tenha perguntado, e aí você fica à vontade para falar agora. Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os espaços onde a gente possa ter capilaridade, outras pessoas possam estar nos assistindo, né? E a gente dizer que nós estamos num ano muito importante, muito importante. E a gente precisa fazer o nosso trabalho, a gente tem que trabalhar muito para que a gente tenha a garantia de um projeto político que esteja nos representando tanto em âmbito federal quanto no Distrito Federal. Não adianta prometer que professor vai ganhar igual juiz, que vai nomear todo mundo no dia que chegar, que vai fazer isso, que todas as escolas vão ser prédios maravilhosos e climatizados. A gente já caiu, né? Acho que o Distrito Federal já caiu no conto de diversas pessoas que não fizeram nada daquilo que prometeram. Então, vamos estudar direitinho o projeto de governo de cada um, vamos escutar uns aos outros, debater com muita educação, não é brigar, né? E construir um projeto e garantir um projeto que realmente tenha compromisso com o povo. É isso que a gente precisa no Distrito Federal, é isso que a gente precisa no governo federal. Tá fácil de escolher, só dá uma olhadinha. Já que você tocou nessa questão, que eu acho que é super importante, o recado é muito apropriado,
Eu acho que vale a pena também a gente falar sobre a questão do parlamento, né? Porque a gente muitas vezes foca só no executivo e o Brasil hoje, sobretudo se a gente pensar na questão do Congresso Nacional, sequestrou inclusive o orçamento. Então, assim, como é que a gente vai lidar com isso? Daí a necessidade das pessoas analisarem, você que está nos acompanhando, analisar muito bem quem você vai votar para senador, para deputado federal e aqui no caso do DF, os deputados distritais, porque sem eles, ou se tivermos eles contrários ao projeto que a gente elege para o executivo, acaba que as coisas também não acontecem. Exatamente. Né? E quem tem mandato tem mais facilidade de ser reconduzido. 80% do Congresso Nacional, Câmara e Senado são candidatos à reeleição. Vá lá, pesquise a vida deles. Quem foi esses? Eles votaram em que projeto? Sabe? São os projetos que traziam mais privilégio para eles próprios. A gente teve esse ano passado várias vezes na rua. Reivindicando que determinados projetos não fossem aprovados. Né? Aquele mesmo da... Meu nome, Chico, de diminuir penas, de não ter nenhum problema para quem é parlamentar, eu esqueci o nome agora. Pois é, que a gente falou muito sobre isso, né? Teve da dosimetria, nós estivemos muito na rua. A gente vai votar nesses candidatos que eram a favor disso de novo? Aqui na Câmara Legislativa. 15 deputados votaram pela compra do Master. Mesmo sem o presidente do banco mostrar as contas que não foram mostradas até hoje, que se mostrar o balanço do banco, o banco fecha no dia seguinte, né? Porque o fundo garantidor não vai bancar uma coisa que não pode ser resgatada. E esse empréstimo se falava, era um socorro, não é a solução. Que a gente fica muito triste, né? E a gente se solidariza com todos os funcionários do BRB, infelizmente, desse problema, esse prejuízo que esse governo, Ibanez Celina, colocou a gente. Mas 15 desses deputados votaram. E no segundo, para conseguir o empréstimo, 11 deles também. 4 não repetiram o voto, mas a gente sabe que se não fosse ano eleitoral, quem sabe teriam repetido o voto, né? Então, analise direitinho, de fato, quem são essas pessoas e se ela merece mais uma vez o seu voto de confiança. Então, com esse recado, a gente encerra a nossa conversa aqui hoje com a professora Márcia Gilda, diretora financeira do Simpro-DF. Agradecendo a você que ficou com a gente até agora, pedindo que se você não se inscreveu, você chegou por aqui, ainda não é inscrito ou inscrita, aproveita e se inscreve agora. Aciona o sininho, assim você vai ser informado quando a gente subir um conteúdo novo, que a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. Aproveita e te peço mais uma gentileza, compartilha o link desse episódio aí nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp, assim muito mais gente vai ficar sabendo do que a gente está conversando por aqui, tá bom? Então é isso, muito obrigado, até a próxima semana, grande abraço, até lá, tchau, tchau.